Todos nós estamos numa caminhada. E, infelizmente, muitas pessoas estão tristes, confusos, angustiados e decepcionados. Esse foi o caso dos dois discípulos. Os dois viram Jesus crucificado e morto numa cruz. E eles pensaram, terminou. E esses dois discípulos se afastaram da comunidade. Eles tinham ouvido falar de algumas mulheres, entendeu? Que Jesus ressuscitou e alguns foram lá e não viram nada. Em lugar de se aproximar cada vez mais, de saber mais, as mulheres estão dizendo que ele está vivo. Ficaram na tristeza deles e foram embora. Abandonaram a escola, a faculdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o caso de muitas pessoas. Infelizmente, pessoas que têm um querido que falece e a pessoa fica na tristeza, foge da família, fica isolado, foge da igreja também, afasta-se da igreja, quando mais precisa de um consolo, precisam de Jesus. Agora, nesse caso dos dois discípulos, Jesus é o Consolador. E Jesus tomou a iniciativa de caminhar com eles. Sentiram muito bem. O coração deles ardia com amor, com entusiasmo. A depressão foi embora, a desolação foi embora. E começaram a sentir uma paz e uma consolação profunda, ouvindo a mensagem daquele que estava caminhando com eles. A vida mudou quando Jesus, ressuscitado, fez a caminhada e começou a explicar as Escrituras. Ele começou com Moisés, passando pelos profetas, explicando aos discípulos todas as passagens e que era necessário. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E ele explicou a importância do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para ganhar para nós a glória do céu. Jesus é o Consolador. E quando estamos tristes e desanimados, nós devemos aproximarmos da comunidade, ir à igreja, ir com pessoas que estão espiritualmente fortes e não se afastar. Não houve discernimento daqueles dois. Ficaram na sua tristeza, na sua desolação, e foram voltar para Emaús para fazer o que estavam fazendo antes de encontrar com Jesus. Mas conseguiram ver Jesus na ceia. Na ceia, reconheceram Jesus. E nós também reconhecemos Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a exortação que vem das inspirações da palavra de Deus. Reconheceram Jesus. E os olhos dos discípulos se abriram. Reconheceram Jesus Cristo. E depois disseram, como era bom. Estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e quando Ele nos explicava as Escrituras. Todos nós precisamos de boas notícias. Está na Bíblia. Nós precisamos
conhecer o sentido na vida. Há muito sofrimento, há muitas dificuldades e todos nós estamos experimentando. É a solução de voltar. Eles voltaram para a comunidade. Encontraram os 11 reunidos com as outras pessoas e estavam dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Estavam começando a se afastar da comunidade e voltaram, e certamente Emaús não era mais importante para eles. Certamente ficaram com os apóstolos e talvez estavam num grupo quando o próprio Jesus apareceu. Os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tiveram uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo glorioso, Jesus Cristo o Consolador. E nós temos um mestre, Jesus Cristo. E a palavra dele está aí na Bíblia, mas também ele vai falar conosco. Quando estamos passando por dificuldades e voltamos à comunidade e ouvimos as boas notícias, e as pessoas oram por nós para tirar a tristeza, a decepção de nós, a vida muda. Nós precisamos uns dos outros. E não adianta se afastar, ficar sozinho na sua tristeza, nos seus problemas, nas suas angústias. Quando as pessoas experimentam Jesus Cristo ressuscitado, estas pessoas passam a proclamar, a anunciar a ressurreição de Jesus. Jesus vive. Eu conheço Jesus. Ele entrou na minha caminhada. E a minha vida mudou quando comecei a caminhar com Ele. Será que aqueles 2 discípulos estavam no cenáculo quando ficaram cheios do Espírito Santo e poder? O mesmo poder que Pedro e João, quando subiram no templo, disseram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O poder de Deus estava em Pedro e João, e talvez naqueles 2 discípulos, quando ficaram cheios do Espírito Santo no cenáculo. A mesma coisa pode e deve acontecer com todos nós. Convida Jesus para fazer a caminhada com você.